Bom dia! Vamos à quarta live do livro Sem Esforço. Aguardando a Greta aqui para começarmos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6, 7 e 8. O capítulo que é da segunda parte do livro Ação Sem Esforço. No capítulo 6, nós vamos falar sobre definir. Que aspecto deve ter algo finalizado? Começar, a Greta chegando aqui, a primeira ação óbvia, e simplificar, comece do zero. Já vou colocar a Greta aqui para a gente. Bom Bom dia, dia! E aí, como estamos? tudo bem, e você? Bem, Bora mandar esse aviãozinho pro povo. bora mandar esse aviãozinho pro povo. Hoje tá frio aqui, não sei como que tá aí. Aqui também deu uma esfriada, Dani. Aqui deu aquela. Tá parecendo que vai vir uma chuvinha, tomara que chova, né? Vamos ver se o povo já Desculpa, acordou hoje. essa tosse ainda não tá 100%, então desculpem a minha voz, mas É vamos isso embora. aí. Eu estava falando sobre os capítulos, né, deste livro maravilhoso, tem me ensinado muito, muito, Ai, muito. demais, né? Uma Ele, revisão ele é de um tudo que livro a tão gente fácil de pensa. ler, e um livro muito fácil de ler e muito gostoso, né? De falar sobre o assunto, assim. E o mais importante, ele mostra pra gente, ele vai contra uma maré, né? Porque a vida toda a gente escuta que a gente precisa fazer, né? Que o caminho difícil é sempre o melhor. Né? Que o caminho difícil, que esforço é o que leva à ação, né? Que leva ao resultado. E aí você vai lendo e fala, gente, por que que a gente Não é complica bem tanto as assim. coisas, né? Nós complicamos muito as coisas. Na verdade, o livro ele traz uma coisa que eu sempre achei muito importante, e é legal ler ele, porque ele vai quebrando exatamente todos esses paradigmas, essas crenças que a gente tem com relação a Constrói ao longo, né? trabalho, né? E a gente entra nisso, né? Então, esses capítulos de hoje trouxe bem essa questão de que às vezes a gente tem algum projeto, né? Que a gente já vai entrar um pouco aqui no nosso tema de hoje. Quando você tem algum projeto, alguma coisa para você fazer, e você fica ali tentando achar mais coisa para ser feito, mais coisa para ser feito, né? Em vez de você eliminar coisas desnecessárias para poder realizar o projeto em Exatamente. si. Muito legal. A primeira parte do livro, ele estava falando sobre o estado sem esforço, que era o que estava na nossa mente, né? O que a gente pensa sobre o que é esforço, o quanto que a gente tem que se esforçar e tal. Agora, nessa segunda etapa, pessoal, nós vamos falar sobre a parte da ação, né? De agir já eliminando tudo aquilo que faz a gente se esforçar muito além do que deveria. Então ele não fala que a gente não tem que colocar esforço nas coisas, mas que esse esforço ele é suficiente, ou seja, o sem esforço para ele significa que você está colocando a energia necessária para sem passar daquele limite, sem exaustão, né? E aí ele Esse que é o começa ponto. Sem exaustão. sem Que é onde ele fala exaustão. ação sem esforço, na verdade, é que você não tem que ficar lá se esgoelando, se matando, estressado para realizar as coisas, né? Que as coisas elas vão Que acontecendo é até de uma pior, maneira né? mais tranquila. É muito pior quando você entra na energia do estresse, do esgotamento e tudo mais. Ele coloca aqui, né, que quando a gente se esforça além do que é necessário para concluir uma atividade, e ele fala desde tarefas simples a grandes projetos, né? Quando Sim. passamos de determinado ponto, mais esforço não produz melhor desempenho. Em vez disso, o excesso sabota o resultado. É. E aí vem um retorno Muda a negativo, nossa né? energia, né? Muda tudo, porque se você está tão estressado fazendo aquilo, já não tem uma coisa saudável envolvida ali, né?
E esse esforço exagerado, ele vem exatamente da ideia de que nunca tá bom. Do perfeccionismo, do que eu tenho que estar sempre checando. E aí a gente vai criando mais etapas, vai fazendo, vai aumentando a nossa linha de pesquisa, por exemplo, coisas simples, como o TCC, né? Eu tô sempre Bom dia, orientando o Luana. TCC, bom dia, e eu Bom vejo dia, bom muitos dia, bom dia, alunos gente. fazerem isso. Por exemplo, a gente pode criar 3 capítulos aí. O aluno ele pega e cria 5, 6 capítulos, porque cada vez que ele começa a escrever, ele vai enxergando outras coisas e foge É. do foco e não escreve o que é importante. E é muito interessante esses exemplos que ele trouxe dessa vez, porque é bem isso. Às vezes você. E quantos aqui, fala gente, fala sério, quantas vezes você está fazendo um projeto, está fazendo uma apresentação para fazer, por exemplo, TCC ou qualquer outra apresentação de trabalho, por exemplo. Sempre que você vai olhar, você vai achar que está faltando alguma coisa, aí você vai querer colocar mais coisa, né? E aí é muito interessante quando ele traz o trabalho, o exemplo do trabalho do filho, né? Também, caramba, a gente tem que, na verdade, se esvaziar e falar qual é o meu objetivo, onde eu quero atingir. É isso. Então, não tem que ficar colocando mais coisa que às vezes é desnecessário ali, né? Enchendo o negócio de coisa, A pergunta sendo que é, seu né, o objetivo que já foi está. solicitado, né? Porque quando ele fala da apresentação do trabalho aqui, né, é simples. Qual é o objetivo do trabalho? O que foi solicitado para você fazer? Né? E às vezes a gente entra num looping de informações, de coisas que não param nunca, né? Sim. E a nossa cabeça é assim. Qual que é o problema? Que o nosso cérebro ele trabalha com associações. Então você está pesquisando uma coisa, está escrevendo sobre uma coisa, projetando uma coisa e o seu cérebro está associando a várias outras que já aconteceram na sua vida ou que fazem parte daquela informação. E aí a gente se perde. Aí a gente, não, eu tenho que falar sobre isso. Não, eu tenho que incluir isso. Né? Eu fico pensando, ele não usou esse exemplo, mas eu fiquei pensando no vestido de festa junina, sabe? Por quê? Ah, cheio de retalho, cheio de renda, cheio de cor, cheio de frufru. E quando você olha pro vestido, você não consegue nem enxergar o Nem vê que. nada direito. Nem ver nada, você não sabe se é listado, se é florido. É que é aquela coisa, Então, ir direto ao ponto, né? Que teria que é, ser o óbvio, a meta, a gente às vezes fica ali, enchendo, enrolando, colocando enchendo tanta de coisa. linguiça, como eu falo quando os alunos colocam nas respostas das perguntas. Gente, tá perguntando uma coisa, vai lá e responde aquilo, não adianta, não sabe, não sabe, né? Aí Ai, ele ai. começa o 6º capítulo, né, que a gente fez uma introdução aqui, e o 6º capítulo é Sim, definir que aspecto definir. deve ter algo finalizado. Então, o ponto principal de enxugar, né, de fazer as coisas sem esforço, é você saber exatamente o que é para ser feito, qual é esse objetivo, Qual é o objetivo definir mesmo? o final do projeto. Então, eu acho que não ter clareza de onde você quer chegar é a grande questão, né? E é isso, cara. Isso reflete tanta coisa, né? Porque existem algumas frases que o pessoal tem trazido, assim, né? Se você não sabe o caminho, qualquer caminho serve. E Alice na no País realidade, das Maravilhas, pois conversando com o é, gato. né? Então, assim, a gente tem que saber o que a gente quer. Qual é o objetivo que eu quero atingir? Porque se a gente não sabe o objetivo que a gente quer atingir, isso para qualquer projeto, gente. A gente está falando de qualquer projeto aqui. Ah, você quer fazer uma viagem. Então, teu objetivo é ter X no final para ter aquela viagem. Tem um objetivo final. Ah, eu quero apresentar um trabalho. Dentro do meu trabalho, meu objetivo final é fazer tal coisa. Que isso esteja bem claro para mim. Porque se eu tenho claro para mim qual é o objetivo final, eu vou caminhar para o meu objetivo final. Agora, se você não tem isso claro, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Você não tá nem aí. É bem isso mesmo.
E ele traz nesses capítulos a importância de você ter muito claro isso, definir isso de uma maneira muito clara, né? Então, quando a gente não sabe para onde a gente vai, o que que a gente quer, E aí eu quero abrir uma aspas nossa, aqui, porque eu sei que tem muita discussão sobre propósito, né? E o pessoal tá até cansado desse negócio mas só que sabe qual que é o problema? É que as pessoas estão atrás daquele propósito macro, né? Daquele sentido de vida, da missão da existência, e às vezes isso daí tá difícil de você enxergar. Que missão é essa que você tem nesse mundo, né? Mas olha para pequenas coisas, para os pequenos projetos, os pequenos propósitos, né? uhum, E focar. Que nem quando ele deu um exemplo aqui do navio, do cara que estava construindo o navio, que é o Vaza, que ele quis tanto isso aqui, eu não. Deixa eu ver quando que foi isso. o Gustavo projeto II, naval rei lá, da Suécia, que é tipo o Titanic, né? sim, Aconteceu com esse navio tipo Titanic, mas o mais legal da história aqui, né, é que ele não parava de mexer no projeto inicial. Por que que ele isso. não parava de mexer no projeto inicial? Porque ele não sabia como ele queria que terminasse esse É, navio. ele não tinha Ele nem não visualizado para o enxergava. final. Ele não enxergava Exato. esse navio pronto. E aí ele ia mexendo numa coisa, principalmente coisas estéticas, né? Coisas que são desnecessárias para o navio entrar no mar. E aí ele ficava com adornos, com não sei o quê, e muda isso, muda e coloca não sei quantos canhões. Então aqui mostra o quanto que a gente enfeita, né? O quanto que a É. gente fica com rebarbas, né? Colocando coisas além do necessário para que fique provado que é bom um negócio. E na verdade o É. simples é melhor do que o complicado, né? Aí ele fala o alto custo dos retoques, né? Logo depois que ele fala sobre essa questão do navio, né? Um projeto sem definir claramente o ponto final não vai dar certo, não tem como, nunca vai terminar. Se você não sabe onde você quer chegar, você nunca vai terminar, E ele ainda né? colocou o navio para andar, mesmo não tendo terminado, e afundou em menos de 2 metros, né? E aí eu É, fico pensando, né, quando ele fala do alto custo dos retoques, o quanto que a gente não termina os projetos, o sim, quanto que ele fala ele do conta como que ele essencial, termina né? dos livros. É assim, eu quero construir um navio, preciso começar pelo essencial dele e saber onde eu quero chegar. Senão eu vou ficar mexendo, até vou esquecer daquilo que me iniciou dentro desse projeto, né? Qual era o Que início é de o navio tudo? levar as pessoas, Sim, né? Ai. né? Então, ele E é até bem isso, a coloca gente aqui. fica tentando esses ajustes, 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 e a gente esquece do que é importante. Claro que quando a gente lê vamos supor, a gente escreve um texto e vai ler pela segunda vez, vai ter coisas que você vai querer mexer e tudo bem você fazer isso, porque Não, é isso é para isso que normal. serve o PDCA aí, né? É para isso que serve essa Sim, você vai checagem, editar, né? Você vai é, ver, fazer os seus ajustes, mas todo momento ficar fazendo ajuste, é isso que ele traz. é. Nunca vai finalizar nada. E também incluir novas coisas, né? Então, se você pensou no. Por isso que é importante o esqueleto do projeto, Sim. como que eles chamam? O escopo do projeto, porque quando você visualiza o esqueleto, o escopo, é muito mais fácil você se manter no que é simples. Então, coisas bestas como em casa, né? A organização da casa. Você não precisa ter uma rotina rígida como você vai Sim. cuidar, mas quando você olha para tudo que você tem que fazer, né, no seu dia e faz um escopo, né? Então tá, eu tenho que arrumar minha casa, eu vou começar pelos quartos, depois eu vou para os banheiros. Né? Quando você faz É, esse olhar, é muito mais fácil de você cumprir. E se você vê um armário que você não tinha intenção de arrumar, sair do seu escopo, coloca isso como uma tarefa de um outro dia. Porque se você parar para se arrumar esse desvia, né? armário, você vai ficar sem limpar o resto da casa. E o armário era uma prioridade?
É. É muito legal, porque aí ele dá aqui, gente, no livro, umas coisas muito interessantes, assim, né? De como você pode, por exemplo, imaginar aquele projeto finalizado. Coisas do nosso dia a dia. Não é, a gente não está falando de nada muito absurdo. Então, você ter clareza da onde você quer chegar, que é o resultado que você quer, faz você ter mais concentração no processo. Então, por exemplo, ele fala aqui, meu projeto é emagrecer, né? Então, eu tenho que olhar na balança, visualizar na balança onde eu quero chegar, meu projeto final. Eu quero caminhar mais. Então, vou registrar no meu aplicativo do celular que eu dei 10.000 passos. É o meu projeto final, né? Então, é muito interessante isso. E é É. verdade, né? E a gente não faz isso na real. Essa questão, né? A gente não A imagina o gente projeto não final. visualiza esse A gente não resultado. visualiza o projeto final, né? Por Qual é o isso que o resultado? O que pessoal que eu fala, né, quero? de pegar aquela calça que não te serve mais, né, Uhum. de ver o final, né? Qual que é o final aqui? Quantas páginas tem um livro? Sim, Né? Quantas páginas? Ah, tem 150 páginas, então eu sei onde que eu tenho que chegar é. e aí visualizar com mais clareza o que vai estar concluído ali. Não, é muito interessante. E quando ele É coloca muito um minuto legal. de clareza, né? Um minuto de você Sim. parar e pensar, mas espera aí, né? Eu vou fazer isso, mas o que que eu quero realmente? O que que eu vou ver no final desse caminho aqui? E é interessante, não sei vocês, mas assim, é muito legal quando você, que nem eu fecho meus olhos, imagina um projeto que eu quero, tá? Por exemplo, eu voltei com as oficinas de movimento corporal. Ontem eu estava lá em Duartino, de Uhum. novo. Foi tão lindo, A Betinha né? mandou até uma foto para mim. Aí me manda que eu não tenho essa foto. Uma foto, acho que você estava testando o microfone, ainda não tinha. O Não pessoal estava acho no que nem começo. estava lá ainda. E aí, assim, foi muito legal. O que que é legal? Então, eu tenho um projeto. Eu quero fazer uma ação. A hora que você sente aonde vai chegar essa ação, né? Aquela Com coisa quem vai chegar, gostosa, né? aquela coisa gostosa, aquela coisa que fala, nossa, é isso. Ou seja, eu já visualizei onde eu quero chegar, né? E aí, quando você tá, cara, até me arrepia aqui lembrar, porque é isso, né? Quando eu penso nas oficinas, e eu falo, é tão gostoso fazer, eu sinto como é gostoso fazer, né? E como isso vai chegar? Eu vou sentindo isso. Então, quando você tá no processo, né, é tudo incrível, porque você tá ali e é leve, não é uma coisa pesada, É mesmo. né? Por quê? Porque você visualizou onde você quer chegar e você visualizou o resultado disso. Como que as pessoas vão sentir isso, de certa forma, e como você vai sentir estando finalizando aquele processo. É incrível quando você faz isso, né? Eu estava lendo, e lembrando muito do meu momento atual, de coisas que eu estou fazendo onde eu paro e penso, putz, que legal, imagina, eu fiquei, tipo, imaginando mesmo, sabe? O final daquilo. Isso é muito legal. E Sim. aí, a hora que você pensa em outros projetos, por exemplo, você está construindo tua casa. Eu falo muito isso, né? Você tem um projeto de construir uma casa para daqui 2 anos, sei lá, né? Então, imagina, fecha os olhos. Imagina a sua casa, imagina você na casa, imagina essa sensação, que é o projeto final, não é? Isso é É tão legal exatamente. quando você. E ele faz. Quando ele dá essas coisas de metas, né? Vagas, metas do dia a dia. Então, assim, eu quero arrumar o meu quarto, como, né? Quero arrumar a minha prateleira. E já visualizo ela arrumada, com os meus livros todos ali arrumados e tal. Cara, já estou finalizando. Então, o processo fica. Estar no processo fica legal, né? Ele até fala aqui, né, logo depois do minuto de clareza, que assim, às vezes, quando a gente tem muita coisa para fazer, a gente sente uma sobrecarga. E aí fica exausto só de pensar. E a gente escuta muito isso, né? Ah, eu tenho que me arrumar a minha casa, eu tenho que arrumar outra coisa. Nossa, eu tô até cansada só de pensar que eu tenho que fazer isso. E na real, ó, tudo bem. Então, por onde eu começo?
né? Eu não vou, de repente, falar, vou arrumar minha casa inteira de uma vez. Então, por onde eu vou começar? É por isso que a gente precisa dividir as tarefas, né? Precisa pensar é, que coisas podem acontecer no momento. Porque Sim, como que eu vejo a procrastinação aí, que ele até comenta aqui, ele fala. que a gente acaba procrastinando porque tem uma lista imensa de coisas para fazer, né? Porque E a aí gente você olha olha para essa aquilo e lista, fala, nossa, mas eu vou ter que cumprir tudo isso num dia, né? Eu tenho tudo isso para fazer, então esse olhar para o todo é importante, mas quando a gente precisa saber onde nós queremos chegar, com a casa limpa, vamos pensar assim, o exatamente. nosso objetivo é ter a casa limpa e eu preciso ver essa casa cheirosa, né? Essa casa Sentir isso confortável, antes, né? sentir isso. Mas eu não preciso. Qual que é o problema? O problema é que a gente pega e olha para o processo como uma coisa muito demorada, muito arda, cheio de etapas. E É. aí ele fala, né? A lista Então, só por hoje. só por hoje, faça uma lista do só por hoje, pronto por hoje, na É, verdade, né? Ele pronto coloca o por pronto hoje, ele por coloca hoje. aqui. E tem tudo a ver mesmo com nós, com Nossa, hábitos, tudo. né? E, Exato. e nessa lista, você vai colocar o que você realmente quer finalizar, gostaria de finalizar. Então, é uma coisa que é uma lista de coisas que faz sentido mesmo você fazer. É uma lista de coisas que vai mudar a sua casa tá limpa, que vai mudar o seu projeto, né? Que vai fazer o seu projeto caminhar. Então, eu vejo mesmo, né, que o emagrecer ou a prática de exercícios físicos, eles pegam muito por isso. Porque para você emagrecer a quantidade de quilos que você colocou lá como meta, eu preciso emagrecer 20 quilos. Gente, 20 quilos leva meses, né? Uhum. Não Porque quero emagrecer em uma semana. Não o tem um mês. ideal é que a pessoa perca meio quilo, 1 quilo, dependendo do De forma metabolismo dessa saudável, né? pessoa, Senão de não forma vai, saudável. né? E aí ela tem que mudar muitas coisas, porque, né, ela tem que unir o exercício, a alimentação, mudar o estilo de vida. Então não é É. fácil. Eu sei que não é fácil porque a luta é constante, né? Nem por isso aí que tá o problema, é a luta. A crença. A gente vê como uma luta constante, como E aí vai ser um pesado, né? A pesar. própria palavra já diz. É. E não como uma mudança de hábito saudável. Esse é um grande ponto, né? Quando a gente tem uma tarefa a ser feita, quando a gente quer atingir um objetivo, o que eu quero naquele dia? O que eu faço para, naquele dia, o meu 1% naquele dia para aquele objetivo final, né? Seja meu objetivo final para daqui 6 meses, seja meu objetivo final para daqui uma semana. O que eu estou fazendo hoje, né? Esse 1% que seja, né? Do prontos para hoje, que tem o meu objetivo final lá na frente. E aí você vai sentindo o seu processo. E é isso que vai transformando a gente, né? Você vai A sentindo o Elô por processo. aí. Quanto tempo que eu não vejo Elô? Acho que desde a Né? formatura. Só pelas redes sociais mesmo. Você tá bem, meu amor? Quanto tempo? E aí, ele fala do o presente de não O deixar presente. nada inacabado, né? Olha lá, Nossa, que que delícia, gostoso Elô. isso, né? Oi, Elô, que coisa isso, né? Esse E negócio da aí, faxina sueca aqui é demais, né? Porque é eu isso, adoro a né? palavra faxina. Eu acho É, faxina mental, faxina. faxina sueca da morte, detalhe, Ele né? coloca isso no livro. Faxina sueca da morte. Que É se livrar de toda trata-se a tralha. do movimento se livrar de toda a tralha que você acumulou durante a vida inteira, enquanto É ainda isso aí. está vivo. Saudades também, Elô. E, e o que é mais legal é que não é pegar e juntar tudo de uma vez. Isso que eu acho incrível, porque quando a gente fala de faxina, quando a gente fala
arrumar, né? A gente está sempre pensando que nós vamos pegar tudo que tem para jogar, né? E às vezes uma coisa que você já começa, e é isso que eles ensinam, que ele quer dizer aqui, né? Que Uhum. uma coisa que você escolhe para jogar fora, uma coisa que você junta ali da sua tralha, né? Ah, eu Sim. tenho que dar fim, eu tô com meu guarda-roupa cheio de roupa, um monte de roupa que eu não uso. Aí você fica todo dia olhando para aquele guarda-roupa, mas não consegue eliminar nada das roupas porque você precisa parar, experimentar todas aquelas roupas, ver todas aquelas coisas. Você sabe que eu joguei uma jaqueta. Joguei não, coloquei para doação uma Doação. jaqueta que eu não estava usando, que na verdade já estava até velhinha, tadinha, mas sempre serve para alguém, né? E tava ali, no meu guarda-roupa, no meu guarda-roupa. Eu olhava para ela e falava assim, ai, hoje não, né? Hoje não, né? Aí eu Nossa, tava eu lendo isso tenho aqui, eu algo peguei, tão assim de. eu levantei, fui lá e coloquei minha jaqueta para doação. Já foi. Porque é Eu não tenho isso. eu sou muito desprendida, assim, e é uma coisa até interessante de olhar, assim. Aqui em casa a gente quase não tem nada para doação agora, porque a gente sempre está doando, sabe? Então são livros, são roupas, sapatos. As crianças estão a mesma coisa aqui em casa, desde sempre, assim, mãe, ó, não está me servindo mais, já separa, a gente já leva para doação. Não, sabe assim? É, Então a isso gente é não muito é de ficar importante. guardando, não. A gente não é muito de guardar. E isso é Eu não. interessante, até quando ele fala dessa faxina, né, daquilo que está acumulado e que não precisa mais estar acumulado. E eu lembro do Napoleão Hill, que a gente também leu dos meses anteriores, quando ele fala dessa faxina mental também. Porque entra muito nesse processo, sabe? O quanto a nossa mente está lotada de coisa, de Que a tralha, gente não precisa. que a gente De não informações que a precisa. gente não precisa. Exatamente, crenças, informações e tanto conteúdo e tanta coisa que não vai levar a gente para nenhum lugar, Uhum. né? Então, quando ele fala dessa faxina, de se livrar de coisas que não precisa mais, e tal, eu lembrei muito disso também. Como é Sim. importante também essa faxina mental, sabe? E eu ia De falar tudo isso. exatamente isso, que eu não acumulo dores, sabe? Eu não acumulo Uhum. rancor, eu não acumulo Ah, pra essas quê? coisas, eu já tenho mais facilidade de me desprender. Mas das coisas materiais, Grita, ainda tenho a crença. Por quê? A minha mãe tem uma frase muito boa para ela que é quem guarda tem. Nossa, cara, eu não E guardo, não. essa frase, quem guarda tem, nossa, é muito difícil, porque eu já quase perdi minha carteira de trabalho uma vez com esse negócio de desfazer das coisas. E ela que achou e guardou, e depois até demorou para me contar que tinha achado, Guardado. guardado, né? Por quê? Porque nós somos uma geração, como diz Bauman, né, do descartável. E só que a gente precisou descartar até o que não devia descartar para conseguir chegar no equilíbrio. Então, eu acredito que hoje o descartar precisa ser uma coisa pensada, mas não precisa ser dolorida. Que eu acho que é aí que está a questão. Nós vivemos do 8 para o 80, então nós somos frutos de uma geração. Eu, né, tenho 44 anos, sou fruto de uma geração que não podia se desfazer das coisas, porque era muito difícil comprar uma coisa. E as coisas não eram esse acesso que nós temos hoje. E nós nos tornamos uma geração de de muito fácil, né? Do copinho descartável. E agora as coisas estão mudando Tudo já novamente, pronto. né? Do pronto, do fast food, que você vai lá e muito lixo, muito lixo, muito lixo. Sim. Então, o ponto de equilíbrio vai chegar, né? Então, eu quero dizer assim é, que nós, né, na verdade, a gente precisa saber, e aí que está a nossa maior dificuldade, encontrar o que a gente pode descartar, o que a gente realmente não vai precisar mais, porque eu também já doei coisas que depois eu falei, putz, se eu não tivesse doado, eu tinha. Daí depois eu falo assim, não, vamos lá, vamos comprar, tem dinheiro para comprar, compra, né?
Mas então, eu acho que é esse equilíbrio que a gente precisa encontrar, que ele quer trazer aqui pra gente, né? Que a gente precisa tirar os excessos. E saber o que é excesso é olhar para aquilo que você realmente quer alcançar, e esse excesso não está te ajudando a alcançar isso aí. Então, se você quer um guarda-roupa organizado, não adianta você ficar guardando uma calça que não te serve há 20 anos e essa calça ainda está lá, né? Coisas assim, né? Porque eu sei que, por exemplo, livros é uma coisa que eu tenho, que eu não dou. Esse ano eu doei vários, depois de Napoleão Hill eu doei vários. Mas é uma coisa que eu tenho dificuldade de doar, porque eu Depois de tenho Napoleão apego. foi ótimo. Depois de Napoleão Hill eu doei um monte de livro. Depois não, durante, na verdade. E aí o 7º capítulo, que é começar. A primeira ação óbvia. Então, ó, a gente passou pelo definir, gente, né, que tá chegando aí depois. A gente tá lendo esse livro aqui, Sem Esforço, tá? Esse livro aqui, que é para tornar mais fácil o que é importante. E aí a gente tá indo para o capítulo de começar, que é a primeira ação óbvia. O que a gente acabou de falar foi sobre o definir, né? Que aspecto deve ter algo finalizado. Então, para você começar algo, você tem que imaginar o final dele para dar certo. Oi, Bru! A Bruna, oi, Bruna, oi, Dani. O pessoal que entrou aí depois. Então, a gente tem que ter claro onde a gente quer chegar, né? Então, a gente viu isso agora nesse capítulo 6, onde a gente quer chegar, ter definido isso muito claro para poder construir todo um processo. E para isso, se livrar das tralhas que não cabem, né? Assim, fazer essa limpeza. E agora a gente vai para o começar, que é a primeira ação óbvia. E às vezes a gente não acha isso fácil. Claro que não. Tá sobrecarregado de tantas outras coisas. E porque o nosso pensamento não é linear, né? Uma coisa que ele colocou lá, né, que o pensar sem esforço, é buscar isso, né? Parar de fazer isso aqui para. Então, a primeira ação, por que ele coloca? Primeira ação óbvia, porque tudo que parece óbvio pra gente não é. Né? A gente fala, não é possível. Não é possível que esse caminho aqui, daqui ali, é onde eu vou chegar nesse lugar que eu preciso chegar. Então ele fala, gente, a primeira ação é óbvia mesmo. Né? Tá na tua cara e você não vê. Tipo, eu quero começar a pintar o meu quarto. Aí, ó, tem um pintor aqui, gente. Sim, é o Milton, um amigo querido. Ele não hoje ele é muito mais que isso, né? O pintor é a profissão de fundo dele, mas ele hoje é um movimento aqui na internet incrível. Eu assisto bastante coisa que ele posta, acompanho ele nas redes, e ele é uma pessoa que com certeza transforma as coisas numa maneira bem simples. Que legal, vou seguir depois. E ele ajuda outros pintores a empreender, é bem legal o trabalho dele, hein, Milton? Um beijo aí pra você. E eu vejo assim que nem ele usa o exemplo aqui da Netflix, né? Que às vezes a gente precisa de um empurrãozinho da vida, de uma coisa, né? De um desemprego. Olha lá. Tudo bom, Milton? A gente precisa de um desemprego, a gente precisa de da perda de alguém querido, para às vezes a gente ter esse empurrão da vida, né? Precisar de um Uber, ou melhor, precisar de um táxi, descobrir que você pode se transformar num Uber. Então, esses empurrões da vida são oportunidades. E quando ele coloca aqui da Netflix, que a história é conhecida por várias pessoas, mas o legal é que um dos projetistas da Netflix, ele pensou em criar a Netflix porque ele levou uma multa quando ele emprestava a fita cassete, lá VHS. Sim. Tinha que rebobinar ainda, ele perdeu a fita e precisou pagar por ela.
E aí ele ficou pensando, poxa, gastei maior grana, será que não tem um jeito mais fácil de fazer isso? E foi aí que ele começou a projetar a Netflix. A Betinha chegou. Bom dia, Betinha. Bom dia, tia. E aí o mais legal dessa coisa da Netflix aí é que ele, a primeira ação óbvia que ele fez, porque qual era a ideia dele? Enviar DVDs para as pessoas de maneira, pelos correios. Pensou de fazer, né, enviar cópias dos filmes aí para as pessoas por DVD, pelos correios, para ela não, né, tipo, para não ter aquela questão de ter que alugar. E aí, ele, para fazer a primeira ação dele, ele foi lá e enviou para ele mesmo, para ver como que ia funcionar. Quer dizer, antes de construir todo o projeto sobre como seria a Netflix, ele falou, peraí, qual é a primeira coisa que eu preciso saber se vai funcionar nesse projeto? Primeira ação óbvia, é isso que ele está fazendo. Tipo assim, eu vou começar a fazer pão. Então vai lá e faz um pão e vê se o pão sai bom. Né? Você já não vai fazer, já vai vender para alguém, você não sabe se tá bom? E ele queria saber se o correio ia entregar, se o DVD ia chegar, se ia ser. Ele pegou e mandou para ele mesmo e o DVD chegou e ele viu que funcionaria. Sim. Então a primeira ação, que óbvia, seria um exemplo, né? Em vez de quando começou a Netflix, hein? Aí logo depois ela virou um stream. Os exemplos, né? Porque é muito legal os exemplos que ele traz. Porque ele traz exemplos muito reais pra gente que tá aqui hoje. Quem não usa Netflix? Quem não tem a Amazon, que também é outro exemplo que vai dar depois, né? De como tudo aconteceu, assim, olhando para qual é o meu objetivo final, definindo o meu objetivo final, e diante do meu objetivo final, qual é a primeira ação óbvia que eu tenho que fazer. Que é para já ver se o negócio vai funcionar ou não e como que eu vou continuar, né? Porque ele coloca assim, em vez de mapear um plano complexo e detalhado para chegar lá, quem criou a Netflix, né, procurou o primeiro passo ridiculamente simples que lhes informaria se deveriam dar o segundo passo. Sim. Né? Então, se você não tem o material, se você não tem estrutura para começar, como que você vai fazer? Então, precisa pensar ali qual é a primeira coisa que você precisa ter. Eu acho, o que eu achei mais legal aqui, uma das coisas mais legais é o negócio da fita métrica, não, da trena. Que a moça, conforme foi conversando, foi ver que ela não fazia. Que era isso? Ela não fazia. Porque ela não tinha uma trena para medir um negocinho. Quer dizer, todo dia ela esperando lá né? Não dava um passo além porque não tinha uma trena para medir, né? É muito interessante esse exemplo, porque é bem isso que às vezes acontece, né? A gente quer fazer uma coisa e a gente não tem o óbvio para fazer. Não olha para esse óbvio para fazer. Né? Não enxerga, às vezes, que é aquilo que está empacando, né? E é legal, porque traz esse relato, né, aqui, no Execute Ação Mínima Viável. Exatamente bem aí que eu acho que ele fala da trena, né? Ele dá esse exemplo, né, que a mulher sabia que tinha que tirar os livros da sala para colocar em outra estante e tal, mas não fazia isso no escritório dela, não fazia isso. E aí ele começou a questionar. Ou outra pessoa de fora, olhando para aquele negócio e fazendo a gente pensar. Né? Porque é isso que ele faz com ela. É isso mesmo. Ele começa, se eu levar um notebook aí para você, que ela não estava com notebook, a gente pode fazer as encomendas das estantes? Aí começa, eu gostaria, mas eu preciso medir as paredes. Tá, tudo bem, então vamos medir a parede. Vamos medir a parede para ver se vai dar certo? Ela, não dá, porque eu não tenho trena. Né? Assim, cara, então, o que eu preciso para poder fazer aquilo? Né? Então, e é muito interessante. Sabe uma coisa que começa a perceber, né? Não, é porque assim, olha, eu acho que a coisa mais difícil da realização dos sonhos é que nós estamos sempre olhando para o macro e nunca para o micro. Exato. Então, sonhar com abundância, olhar para aquele sonho maravilhoso, né? Tipo, quero ter final.
É importante para você dar o primeiro passo, mas qual é o problema de dar o primeiro passo aí diante disso? É que a gente vê um negócio muito assim, ó, tipo, era uma coisa que eu sempre conversava muito com meu marido, tipo, ele tem formação em educação física, daí a gente conversava assim, ele falava assim, eu podia ter uma academia, né, fazer alguma coisa, e aí eu falava para ele assim, tá, mas qual é o primeiro aparelho que você tem que comprar? Porque uma academia Por custa onde você vai quanto? começar, Né? Quanto custa né? uma academia? Então, você quer chegar numa academia, qual é o primeiro aparelho que você tem que ter? Você Sim. precisa ter aparelho para começar? Então, eu acho que é isso, sabe? Porque eu tenho que ter eu vou abrir uma clínica, que nem assim, agora ele vai se formar em fisioterapia e a gente quer pensar num espaço. Se eu for pensar em ter uma clínica construída do jeito que eu penso aqui na minha cabeça, eu não vou sair do papel. Sim. Agora, se eu pensar que para chegar nessa clínica, a primeira coisa que eu preciso fazer, né, é ter um espaço assim com algumas coisas, depois construir isso, construir aquilo. Então, o interessante, que ele até cita o Designer Thinks, né, que é uma nova forma. Sim, Mundo design ágil, thinking, da Design parte disso. Thinks, é tudo o que o mundo do trabalho tem feito a gente olhar, né? Que Sim, a ideia hoje das gestões é simplificar os processos, sim. automatizar tudo que for possível automatizar para simplificar o nosso trabalho, né? Para quê? Porque nós precisamos de saúde mental, nós precisamos de saúde física. E para a gente conseguir ter um bem-estar maior nessa vida, nós vamos precisar trabalhar menos. Ele fala exatamente isso, aprendizado máximo, mas com esforço mínimo, Então, se né? a gente pensa que nós vamos precisar trabalhar menos, nós vamos ter que usar recursos, né, que facilite isso, deixar. Viáveis, Aí vem o se abrir para 5S, isso, vem né? tudo aquilo que já é projetado há anos para facilitar a nossa vida e que às vezes a gente não olha para isso, né? Sim, sim. Bem interessante, né? Porque é bem isso. Aí, às vezes, a gente vê pessoas fechadas, assim, para essas coisas novas que tem hoje, que dão respostas mais rápidas por causa daquelas crenças de que tem que ser o difícil, tem que ser pesado, tem que ser árduo, trabalho fácil não vai. E na realidade a gente está vendo que não é assim, né? E ele traz exatamente isso. Não tem que ser um grande esforço. Se abra para as novidades E aí que tem hoje, começa, que são né? viáveis, que funcionam. E E começa a fazer. começa, dê um passo. Que nem ele É. fala assim, que o pessoal do Airbnb aqui, que eles começaram postando uma foto na internet do apartamento que eles tinham, né? Uhum. Que eles queriam alugar os quartos, né? Não lembro se aqui Sim, é o apartamento. Acho que é o apartamento sozinho mesmo, né? Eles queriam alugar o apartamento, eles começaram postando uma foto do apartamento na isso. internet. E aí Sim. dali surgiu Já a ideia, conseguiram 3 hóspedes pagantes, aí foi surgindo. aí E foi é aquilo que a surgindo, gente e o fala, negócio virou né? um movimento. Às E o vezes tá na nossa cara Airbnb, e a gente não vê. e eles não têm, pra gente aprender, tomar bem na cara que você não precisa ter dinheiro para fazer as coisas, tá? As pessoas ficam Uhum. esperando, as pessoas falam assim, ai, mas Sim. eu não tenho a minha loja porque eu não tenho dinheiro. Começa com a sacola, né? É. Começa sendo ambulante, aquelas assim. Começa com uma sacola. Começa Sim. vendendo para os amigos. Depois, né? Para de ver a sua loja lá linda no centro da cidade, montado com aquelas prateleiras maravilhosas, mas começa com a sacola. Porque o Airbnb, se bobear, eu não sei como é que tá hoje, mas eles não tinham um apartamento que era deles. Não tem. Eles vão pegando parceiros. Eles Eu vão tenho alugando conhecido, de tenho outra. amigas Eles que vão. têm Airbnb. Porque é um aplicativo É que um facilita o aplicativo. aluguel da casa dos outros. Então, Exato. para pensar nisso. É igual eu falo Eles com a testaram isso psicologia. fazendo tipo um deles. Se alguém falar que hoje
não consegue viabilizar o trabalho do psicólogo com a possibilidade de atender até pelo celular, Opa, não tem isso, né? né? Você tem um espaço na sua casa, você liga o seu celular e atende a E pode ser pessoa atendido? com toda a ética que a psicologia Sim. nos permite, Estamos nisso né? há 10 anos, Então, né? Nós dois. inclusive nós É, 12 as duas. anos, Desde 2010, desde verdade, 12 anos que 2010, a 12 gente tá anos. atendendo online. A gente atende online faz tempo, gente. Eu e É, essa gente, daí, ó. 12 anos. Eu, graças a Greta. Tudo É começou, verdade. tudo Tudo começou começou porque eu aqui. falei, Greta, eu tô vendo que você tá atendendo pela internet. Ensina aí pra Que mim que eu é também isso, quero. mulher? Isso lá em 2010, né? Eu já tava aqui em Assis, eu lembro certinho, até do jeito assim que a gente conversou. Ah, que Ai, legal. muito bom. Que mais aqui? A Eu magia. vou pelo Ai, fácil, gente. Greta, esse negócio da microexplosão. Ah, Isso magia das fez um boom microexplosões. na minha cabeça. Nossa, vamos explicar para o pessoal o que, que seria essa. No vocabulário de April Ai, ai. Perry, a April Perry. microexplosão é um surto de 10 minutos de atividade focada que pode ter um efeito imediato em nosso projeto essencial. É a pequena Exatamente. explosão de motivação e energia que obtemos quando realizamos aquela primeira ação óbvia. Aquela coisa daquela. Imagina que delícia quando você consegue realizar essa primeira ação, você fala, uau, agora eu vou, né? Mostra, lê É os exemplos exatamente aí. isso. Lê um dos exemplos aí que ele dá. Aí ele coloca aqui, por exemplo, projeto essencial, organizar o escritório. Então a gente pensa, vou organizar o escritório, organizar a minha casa, tá? Primeira ação óbvia, olha isso, pegar um saco de lixo, É incrível. não é? E a microexplosão? Juntar os papéis e jogar fora o que não é necessário mais guardar. Cara, e a gente tem que entender que o que ele traz são coisas da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então, como eu estou pensando, o que eu estou fazendo para você sair dessa procrastinação mesmo, né? Então, assim, celebre pequenas coisas que você acha que é tão pequeno, mas é porque é simples, mas que tem um grande significado dentro daquela ação que você precisa fazer. Exatamente. Que É é a exatamente isso, recompensa, né? celebre, Essa exato. microexplosão aqui que ele coloca é como no Poder do Hábito ele fala sobre a importância da É. recompensa. Porque tem um exemplo no Poder do Hábito que eu fiquei pensando muito quando eu estava lendo isso. Que ele fala assim, né, o Charles? Ele coloca um exemplo de um. Eu esqueci o nome do produto agora, mas é um produto para tirar cheiro de bichos domésticos, animais domésticos. Então as pessoas reclamavam muito que os gatos, os cachorros, eles deixavam um odor na casa. Só que quem morava na casa não sentiu o odor, porque mora na casa e se acostuma com o cheiro. Mas quando vinha uma visita, quando acontecia alguma coisa, as pessoas Uhum. reclamavam do cheiro. E aí ele criou um produto que não vendeu, mesmo fazendo o que era para ser O feito. que era para ser feito? O produto fazia com que o cheiro saísse da casa, mas ele não conseguiu vender o produto porque quem morava na casa não via a diferença. Então, verdade, porque ela estava acostumada com o cheiro e dos animais, então tinha que incomodar de alguma forma para ela poder usar o produto. Então só usava quando ia alguma visita, e aí era esporádico. O que ele Uhum. queria fazer, esse publicitário, queria fazer com que essa pessoa usasse esse produto todos os dias. Para virar uma rotina, um hábito de comprar esse produto. Então, por exemplo, se um vidrinho durasse um mês, ele queria que no mês seguinte a pessoa comprasse. Já comprasse de Então, novo. na propaganda que eles divulgaram sobre o produto, eles enfatizaram o aspecto da casa limpa.
Então, por exemplo, virou um processo. Você limpava toda a casa, espirrava o produto e você tinha a sensação de que aquela casa estava mais limpa do que antes. Uhum, Então, ele fez a pessoa reconhecer o produto como uma recompensa. Então, Olha que passar o legal. produto significava que você tinha terminado de limpar a sua casa. Então, ao Que terminar de trabalha a limpar, você... sensação. Quando a gente fala de vendas, né? Seja lá o que você for vender, a questão muito de você olhar qual é a dor daquele cliente, né? Você tem que buscar a solução para aquele cliente, a recompensa, no caso. Nossa, é muito interessante essas... Olha, Então, essa microexplosão é aquilo que eu falei de jogar a jaqueta, de pegar a jaqueta e realmente, né, a primeira ver. ação. E eu E fiz isso no celebrar dia que aquilo. eu fiz isso no dia que ia passar o pessoal para recolher, né? Então, você já vê de imediato, você tira e já vê que alguém Já vai, sente. já sente. É. E o poder de 2,5 segundos? Nossa, esse poder me pega com Presente frequência. psicológico, Mas é na que é parte o ruim. agora, né? É o agora. Então, esse poder dos 2 segundos é a capacidade que nós temos de que em 2 segundos, 2 segundos e meio, é possível você focar em algo que você precisa realizar, né? Desde que Sim. esse começo aí, né? Desde que você deu o start ali para começar, você vai Sim. conseguir seguir adiante, porque você precisa de 2 minutos e meio para focar. Só que E aí isso não ele até serve só para as fala, coisas boas, né? exatamente. Não só para aquilo que eu tenho que fazer, mas aquilo que eu não tenho que fazer também serve. Então, para onde está indo a nossa atenção? Né? Porque quando ele fala 2,5 segundos é tempo suficiente para você mudar o foco, ou seja, largo o meu celular e vou fazer o que eu tenho que fazer, o inverso O também, tá? inverso também acontece. O inverso Então também a gente acontece. Você larga a acaba. panela no fogo e vai pro celular e já é. Por isso que é importante tomar consciência, né? Não fazer as coisas no piloto automático, parar e Ai, pensar muito sempre legal. que você iniciar uma coisa. Eu tenho feito muito isso com as Foco, minhas né? abas do computador, porque eu sou uma pessoa de pensamento acelerado. Então, eu tô numa página fazendo um negócio para a faculdade, dali a pouco eu abro outra página. E agora, toda vez que eu vou para uma outra página, que eu me percebo fazendo isso, eu paro e falo: não, isso aqui eu vou fazer depois. Primeiro eu vou resolver o que eu estava resolvendo, que é essa capacidade de tomar consciência, que o Sim. Mindfulness fala muito, né? Que a gente precisa tomar Ah, que consciência bacana. daquilo que nós estamos fazendo para não cair nessa besteira de piloto automático E é toda tudo muito hora e rápido mesmo, né? Então, assim, gente, a gente está falando volta. de coisas que é tudo muito. E é mesmo, né? Então, assim, quando ele fala esse exemplo, e é bem claro, pôr o celular de lado, fechar o navegador, respirar fundo, né? É o tempo suficiente para você realmente abrir um livro que você queira ler, fazer uma comida diferente com foco naquilo que você está ali cozinhando, abrir aquela gaveta e fazer aquela limpeza que você precisa fazer. Então, são coisas, e é bem isso, né? E a gente está num mundo super acelerado. Então, assim, para que isso realmente aconteça do modo inverso e não saudável, também são 2,5 segundos. Rapidinho. É muito rápido. E aí você, na hora que você vê, você se perde no tempo ali e fica, né? E para finalizar aqui nessa página ele fala assim, né? Quando temos dificuldade para determinar a primeira ação, óbvio, ou seja, se eu não sei por onde começar, a gente precisa tornar fica, né? Para determinar a primeira ação óbvia, precisamos tornar um pouco mais fácil começar o que é importante agora, ou tornar um pouco mais difícil a outra situação, né? Então, eu fico naquilo que é importante agora, na minha primeira ação, para realizar. Olhar esse primeiro passo ou a ação pela lente do 2,5 segundos é a mudança que possibilita todas as outras mudanças, né? E é bem essa questão. Espera aí, se eu estou me distrair, não, volta.
Volta para Exatamente. aquilo que é importante. Sem se vitimizar, porque senão a gente fica, tá vendo? Eu já perdi tempo, isso aqui, e fica ali se chicoteando. Não, ok, volta. Lembra disso, 2,5 segundos, volta. Né? E isso é muito interessante para a gente que tem os filhos também, estuda e às vezes, eu não estou concentrado. Ok, perdeu o foco, volta. Não É por fica isso que eu assim, falo, na às vezes é reclamação, se melhor. lamuriando, se Eu falo, vitimizando. vai tomar uma água, né? Vai tomar uma água, vai, respira, depois E você volta volta. e volta o foco, porque às vezes a pessoa tá ali insistindo, 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 não tá se E já não está nem mais concentrando. ali, a cabeça já está em outro lugar. E como é importante, sabe? Ok, aconteceu, aconteceu. Não, não, isso no mundo não acabou. Não preciso ficar ali me matando, né? E às vezes fica na culpa, né? E onde vai levar isso? Uhum. Volta. É isso, gente. Por isso que Né? eu E é falo, a bem isso que primeira ele ação fala. sem esforço é aquela que você, né, precisa fazer para dar o passo aí, o primeiro passo. Então, quer vender roupa? Compra uma roupa para começar a vender, né? Sabe? O começar. É. E aí ele fala do simplificar, comece do zero. Você tem tempo ainda? São 10h30. Já. Tenho. Ah, acho que dá pra gente finalizar. Dá pra gente Vamos finalizar com rapidinho. ele? Então tá. Beleza. O nosso propósito era chegar até ele hoje, né? É. Mas acho que dá sim, porque a gente já falou Acho que dá. bastante coisa dele. Até coisa dele mesmo. Então, assim, É, gente, então hoje a gente está falando, né? Só para ir finalizando. A gente falou sobre o definir, tá? Sobre o começar e agora sobre o simplificar, que é comece o do zero. Né? Então a gente está é. fechando hoje para depois a gente continuar na semana que vem, tá? Que é isso que a gente já estava falando, né? Que esse Sim, começar do zero significa olhar para coisa mais simples que você pode fazer para dar isso. o start naquilo que você está se propondo. É. Então, o que que pode facilitar? Como que você pode começar isso da maneira mais fácil possível? Aí ele dá o Então tem exemplo aquele da Amazon com objetivo. Ah, eu da achei tão Amazon legal com o da primeiro Amazon. clique, né? Que eles Nossa, ficaram achei muito 20 legal. anos, eles foram. Tiveram o direito aí, né, de usar esse Esse primeiro compre clique. com clique. Quer dizer, você vai lá, acessa o site, coloca todas as suas informações na primeira compra. Depois disso, nunca mais você precisa Uhum. colocar, porque vai ficar ali arquivado com segurança e a pessoa pode comprar com um clique, né? Ela clica uma E foi vez ali. interessante a história da Amazon, porque eles estavam tentando buscar um resultado, né, para isso. E aí eles falaram, mas ninguém faz isso. Tá, mas É, ninguém faz, então por que que mas eu não nós vou vamos fazer? Só porque ninguém fazer. faz? Então nós vamos fazer. E aí, meu, foi um grande start. Não é tão doido Muito. isso, né? É muito interessante, porque ninguém tá fazendo isso, né? Então, bom, a gente vai fazer, né? Ninguém tá fazendo, É, mas a gente entende que isso é a solução para aquilo que eu preciso, então eu vou por esse caminho. E deu, e é o boom que é até hoje, né? ele Os coloca passos mais uma. simples são aqueles que você às vezes não dá e tá na nossa cara. Às vezes tá na nossa cara e a gente acha que é o mais difícil por causa das crenças. Lembra disso sempre, gente. Exatamente. Lembra disso. Sempre o que a gente está falando é exatamente isso. Às vezes a gente acha que tem que ser difícil, penoso, e não. São crenças que a gente, na sua cultura toda, na nossa história, a gente carregou. E o que ele está trazendo é exatamente desmistificando tudo isso. Os passos mais simples são aqueles que às vezes a gente não dá e tá na nossa cara. E ele fala Então, por assim que mais. nós precisamos olhar para o projeto, para o processo e pensar assim, como que essa pessoa, que foi o que a Amazon fez, né? Como que essa pessoa compraria com menos esforço possível? É, Como que eu chegaria daqui, da minha casa, na casa deste meu amigo que eu nunca fui, da maneira mais simples possível? Né? Então, é olhar, porque às vezes a pessoa ela tá vendo 10 passos, mas com 5 ela resolveria o problema.
Um passo ela resolveria o problema. Então é simplificar mesmo. É simplificar isso. E fazer essa pergunta, né? Quais são os passos mínimos necessários, e não quantos passos eu tenho, mas quantos, no mínimo, eu teria para fazer bem feito. É bem interessante, eu gostei dessa história deles. Falei, nossa, que legal. E tava ali, né, na nossa cara, o que a gente precisa? Facilitar para o cliente. Como facilitaria? Um clique só, pronto. Mas ninguém faz isso. Exatamente. Foi exatamente essa a história da Amazon. Claro que eles tiveram um esforço ali para fazer esse um clique, né? Só que o cliente não teria mais esse esforço, né? Eles tiveram que planejar um negócio para chegar nesse um clique. E aqui eles falam, nem tudo precisa de um esforço a mais, né? Então cai naquilo que a gente já falou no começo da live, né? Se alguém te pedir para fazer X, faça X, não Y. Né? Então, nós temos uma ideia de que um trabalho eficaz é um trabalho que você faz além do que é solicitado. Né? Um trabalho bom é um trabalho onde a pessoa me entregou uma coisa que eu nem pedi para ela. Mas cuidado com isso. Né? Porque às vezes você não fez o que está sendo pedido com o intuito, né, de fazer além daquilo que lhe é solicitado. Então, às vezes, fazer exatamente aquilo que está te pedindo é o que é para ser feito mesmo, né? Ninguém parar de olhar para entrelinhas, né? Mas a gente também não precisa lembrar. Eu acho que isso também é muito importante de falar aqui. Você, na tua fala, me fez lembrar disso, da questão da proatividade, né? Isso não significa que eu não vou ser proativo. Não significa que eu não estou pensando adiante. Posso pensar, mas não precisa ser de grande esforço. Não precisa ser uma coisa muito penosa. De preferência que vai diminuir o trabalho. Exatamente, porque você já vai estar, de alguma maneira, antecipando alguma coisa ali, mas de uma maneira fácil, né? Tá no projeto, tá no processo. É diferente, né? Eu vou ficar pensando muito além. Não, peraí, vamos só facilitar. Que é essa a intenção. Simplifica, facilita, faz, né? Faz e pronto. Acho que é isso, né, é igual o que eu falei lá no começo. Responde a pergunta da prova objetivamente. É isso. Pronto. Não tem que explicar todo o caminho da pedra. Se a pergunta é essa, responde essa pergunta. Para entrevista de emprego e tudo mais. Né? Então, a gente está falando do ser simples, os passos mais simples, de começar a fazer pelo mais simples, os mínimos para finalizar o seu projeto. Mas tem uma coisa interessante que ele finaliza nesse capítulo, que é para ter sucesso em alguma coisa, eu preciso concluir. Então, não adianta nada fazer tudo isso se você não visualizou a conclusão do seu trabalho e você não chegou até ela. Né? Muito bom. Muito bom, muito bom. E é isso, gente. É isso, mundo ágil. Mundo ágil sem esforço. Exatamente. Muito legal, então, gente. Olha, semana que vem nós vamos para progredir. Os dois outros capítulos dessa segunda parte. Progredir, a coragem de ser tosco, e estabelecer um ritmo. Devagar é tranquilo, tranquilo é rápido. Muito bom. Que beleza. Muito bom. Gente, para quem chegou depois, esse é o livro que a gente está fazendo nas nossas lives, tá? Tem Esforço, do Greg McKeown. Torne mais fácil o que é mais importante. Então, a coisa é estar na vida leve. Exatamente. Obrigada por quem nos acompanhou aí, ó. Um beijo, um queijo, Greta. Até semana que vem. Beijo. Tchau. Até. Tchau.